A minha igreja, a Primeira de Americana, é uma igreja que completa agora, em outubro, 77 anos. E é uma igreja batista, mas daquela batista. Mudou muita coisa, né? Mas é uma igreja bastante conservadora, né? Algumas coisas nós não podemos mexer, alguns vasos, algumas coisas assim. Porque é uma igreja muito antiga, ela tem algumas pessoas que aqui e ali ainda dão uns toques na gente, que a gente deve fazer ou não deve fazer, sabe? Coisas assim. Então, por ser uma igreja muito assim antiga e conservadora, ela sempre mantém o padrão de falar do tema anual da Convenção Batista Brasileira, não é? Que neste ano o tema é Transformados pelo Poder do Reino de Deus. Então, nós somos ali em 3 pastores, né, mais 2 aposentados e 2 desocupados, né? Ao todo são... porque na igreja é assim, né? Nós somos 7 pastores, mas tem 2 desocupados, tem 2 aposentados e 3 que estão operando, né? Os desocupados é porque eles são membros da igreja lá e não sabe muito o que fazer com eles, né? Mas esses pastores, né? Então a gente faz uma agenda ali e nós determinamos que estudaremos esse tema ao longo do ano, né? E aqui e ali, então, a gente acaba criando um subtema e tratando sobre esses subtemas. Por isso eu quero, hoje aqui, compartilhar um texto de Mateus 13, 44 e 46, que é um desses textos que nos ajuda a entender o que é o reino de Deus ou o reino dos céus, como Mateus acaba usando a expressão. Mateus 13, versos 44 a 46, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, eu vou ler aqui na versão do Almeida, revista e atualizada. Mateus 13, 44 a 46. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Jesus era um grande contador de histórias. Ele amava contar histórias. E evidentemente essas histórias, elas estão espelhadas no cotidiano daquelas pessoas. Por isso que nós que somos de um contexto muito mais urbano, talvez não entendamos muitas das histórias, porque aquelas histórias tinham a ver com um contexto mais rural, mais agrícola, de coisas que tinham a ver com esse contexto de cidades pequenas, aldeias pequenas, pequenos povoados, né? Mas não eram histórias simplesmente interessantes, algumas delas até engraçadas. Essas histórias que Jesus contava, elas tinham sempre um fundo moral. E sempre trazia um grande ensinamento, um grande desafio. E essas histórias que nós lemos aqui, 2 pequenas histórias, elas começam assim: o reino dos céus é semelhante a... que é um grupo de parábolas de Mateus 13, que falam sobre o que é o reino de Deus ou o reino dos céus. Essas 2 que nós lemos, então, elas contêm o mesmo fundo moral. Uma fala de um homem que vendeu tudo que tinha para comprar um campo, um pedaço de chão. E ele faz isso porque ele sabia que ali, naquele pedaço de chão, tinha um tesouro escondido. Ele vai lá e vende tudo, compra aquele pedaço de chão. A outra história, de modo semelhante, fala de um homem que, acostumado a comprar e a vender pérolas, ele também vende tudo que tem para comprar uma pérola, porque ele reconheceu ser aquela pérola também um tesouro de grande valor. Então, tanto o tesouro quanto a pérola indicam o valor incomparável do reino de Deus. Por isso, eu quero que a gente entenda que essas 2 pequenas histórias, elas nos ensinam que a salvação que Deus dá em Cristo
é a melhor e mais valiosa coisa do mundo. Você entende isso? A salvação que Deus nos dá em Cristo é a melhor, é a mais valiosa coisa do mundo. Eu não sei se nós, nesse nosso tempo em que vivemos, onde nós temos uma variedade enorme de igrejas, não sei há quanto anda Bragança, né? Mas a região de Campinas, Americana, aquela região toda ali, é uma fartura de igreja. Tem igreja pequena, média, grande, extra G, um monte de tipo de igreja, né? Igreja com todo tipo de gente, de pastor, de apóstolo. Alguns mais esquisitos, outros menos esquisitos. E as pessoas, então, elas passam a experimentar esse tipo de rotina, aonde, na verdade, não são de nada, não são de ninguém. Mas elas estão indo em várias igrejas. Eu tenho, por exemplo, na minha igreja, gente que aparece aqui e ali. E às vezes a gente nem vê. Na minha igreja tem um costume, tem um fotógrafo lá que ele fica tirando foto. E aí na página do Facebook da igreja aparece fotos. Então às vezes eu fico olhando lá na terça-feira. Quem que é essa pessoa, né? Eu nem sei quem é. Vou perguntar para o pastor Rubem, porque eu estou há 2 anos na igreja. Ele está há 11, né? Ele falou, também não sei quem é. E aqui a gente tenta se aproximar, conhecer. E você descobre quem é, vai, visita, ou conversa, chama no gabinete para um bate-papo, para tomar um café, alguma coisa assim. Aquele tipo de gente assim que a cada domingo ela está num lugar. Ela faz uma espécie de um tour. Então ela considera a igreja como se fosse uma coisa assim que ela tem a ver com a vontade dela, sabe? Como se fosse fome. Sabe, fome, você está com vontade de comer batata frita. Hoje eu quero comer batata frita. Onde eu como batata frita? Aí ele vai, sei lá, McDonald's comer batata frita. Aí outro dia está com uma vontade de comer uma costelinha. Aí ele vai procurar um lugar para comer uma costelinha, né? Aí outro dia não quero comer uma massa. Vou procurar um lugar para comer uma massa. Está dando fome, né? Mas tem gente que faz isso com a fé. A pessoa começa a procurar. Ela fala, não, eu queria uma boa escola dominical. Onde eu vou? Ela procura lá um lugar. Não, hoje eu queria sentir uma coisa aqui dentro, né? Aí ela vai numa outra igreja, que vai fazer ela sentir aquela coisa lá dentro. Queria um sermão mais assim, né? Racional, alguém que não grita tanto. Ela vai procurar aquela igreja. E fica assim. Quando você vai falar de salvação para ela, ela fica com aquela cara de paisagem olhando para a gente, né? Tipo assim, do que você está falando? Falando de salvação. Essa experiência, se você morrer, você sabe para onde vai, sabe como é que é? Né? Que não pode ser só pensado em velório, tem que se pensar no dia a dia. Para onde eu vou? E esta salvação que Deus nos dá em Cristo é a melhor, a mais valiosa coisa do mundo. E é isso que nós temos que valorizar. E a igreja, ela apenas nos ajuda a viver isto, a agradecer por isso, a pensar nisso. Mas não pode ser uma coisa, como está se tornando a fé, que você vai buscar alguma coisa para você, como se fosse saciar uma fome que se tem. E aí me preocupa porque se diz sempre que está crescendo muito o número de evangélicos, de igrejas no Brasil, mas eu não sei se as pessoas estão sendo atraídas pelo movimento cristão ou estão sendo atraídas pela mensagem cristã, que são duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é querer o movimento, é querer o barulho, a balada cristã, né? Tem gente ali, né? O rapaz que vem porque tem muita moça, e moça bonita, né? E a moça também vem porque tem muito rapaz, e rapaz bonito, né? Trabalhador, né? É para ser assim mesmo, né? E aí vem buscar, não tem problema nenhum, né? É bom que se encontre, nesse contexto da igreja, um bom par. Mas não pode ser essa só a motivação.
Porque a gente para de pensar em salvação. O que é salvação para nós, afinal de contas? E me espanta que cada vez mais a gente encontra dentro das igrejas pessoas perdidas. Perdidas. Parece cachorro que caiu do caminhão da mudança, sabe? Não sabe, você está fazendo o que aqui? Não sabe. Você conversa com a pessoa, ela não tem noção nenhuma. E a gente se espanta com algumas coisas. Nós temos um pastor das missões da igreja, que ele está há pouco tempo conosco lá. Outro dia ele me procurou e falou: pastor, o que a gente faz? Porque tem uma pessoa que é da igreja aqui há muitos anos. Mas eu levei ela para me ajudar lá numa missão, que foi celebrar a ceia e tudo mais. E quando terminou, ela veio me perguntar o que ela fazia com o pão que sobrou da ceia. Se era para enterrar ou botar fogo. Eu falei: ué, explica para ela, né? Aproveita agora e discipula a pessoa. Uma gente assim, que não sabe, não conhece. Gente que não conhece Bíblia. Gente que vem perguntar assim: pastor, onde está aquele versículo na Bíblia que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Mas não está na Bíblia esse negócio. Pastor, me ajuda, é tão boa aquela palavra. Aí você fala que não está, ela diz: mas devia estar. Devia estar porque... Eu tenho uma preocupação. Eu acho que eu sou muito conservador, né? Mas eu tenho uma preocupação. E cada vez mais nós vamos enchendo os nossos templos, mas enchendo com quem? Muitas vezes pessoas que não têm noção do que estão fazendo ali. Porque não entende que a salvação é a melhor e mais valiosa coisa do mundo. Para isso que estamos aqui, estamos celebrando a nossa salvação. Estamos glorificando a Deus pela salvação que nós temos. Então, olhando para essa parábola, ou essas duas pequenas parábolas de Jesus, quais lições que nós aprendemos? O reino de Deus é semelhante a quê, afinal? O que está envolvido nessa questão do reino de Deus? Em primeiro lugar, está envolvido uma avaliação. Ou seja, tanto o tesouro oculto no campo, quanto a pérola avaliada pelo negociador de pedras, chamam a atenção para algo que o ser humano daria muito valor, que saberia avaliar. A gente sabe avaliar, não sabe? Quando você olha um carro, você sabe mais ou menos o preço do carro. Você olha para uma casa, você sabe avaliar um tipo de roupa, um tipo de marca, um tipo de tênis. Você diz: olha, eu sei mais ou menos isso aí, esse negócio vale muito, não é? Então, aqui envolve duas pessoas que fazem uma avaliação. As duas histórias envolvem a avaliação. Por que aquele homem vendeu tudo que tinha para comprar o campo? Porque na avaliação dele, naquele campo tinha um tesouro. Então, quando se avalia corretamente, puxa vida, eu quero isso aí. Porque eu sei avaliar quanto custa isso aí. O homem também que negocia pérolas, ele vende tudo que possuía para comprar aquela pérola. Por quê? Diz o texto que ele negociava e procurava boas pérolas. Ele sabe avaliar, ele sabe que é uma boa pérola. Então, quando nós falamos de reino de Deus, ou reino dos céus, ou salvação, nós estamos pensando em avaliação. É preciso saber avaliar. Efésios 2, de 1 a 7, diz assim: ele, falando sobre salvação, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O texto diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pense um pouco nisso.
quem você era, afinal de contas, que estado você estava. E diz então que Deus, rico em misericórdia, nos dá vida juntamente com Cristo. É preciso saber avaliar isto. Existe uma música popular, antiga já, não é? Mas que se ela for cantada por Deus, ela está corretíssima do ponto de vista teológico. A música dizia assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Sabe? Mas é sério. Às vezes eu acordo de manhã e eu fico pensando teologicamente nessa música. Pensando assim, Deus lá no céu olhando para mim, dizendo assim: Lazarino, você não vale nada, mas eu gosto de você. Fala, puxa vida, Deus, obrigado. Fico feliz com isso, né? Porque às vezes, conforme a gente vai vivendo essa nossa vida cristã, a gente vai se inflando, não é verdade? E a gente vai achando esse caminho institucional que é a igreja. Esquecemos que a igreja é um movimento de gente, de pessoas. E a gente vai sendo tomado pela instituição. Então a gente gosta, por exemplo, nas assembleias, de dizer assim, pastor, pela ordem. Ninguém sabe o que é isso. Uma pessoa gosta de levantar, a pessoa gosta de palpitar, gosta de dizer, pastor, na minha opinião. Ela começa, sabe, a se inflar. E ela para com aquela ideia de que ela não vale nada, mas Deus gosta dela. E ela começa, então, aqui e ali, a se autoavaliar de uma forma muito ruim. Que ela começa a achar que ela é alguma coisa. E ela começa a orar que nem aquele fariseu lá: ô Senhor, bendito o dia que o Senhor me salvou. O que seria do reino, da Igreja Batista de Bragança, se eu não tivesse sido salvo? Como precisam de mim? Como Deus precisa de mim? A gente esquece que eu estava morto, que eu não valia nada. E Deus olhou para mim e disse: mas eu gosto de você. Nós precisamos entender isso, saber avaliar. Salvação é uma coisa preciosa, que Deus me deu, te deu, porque não sei. Você nunca olha assim para os irmãos que estão perto de você e fala: meu Deus, onde é que o senhor estava com a cabeça de salvar esse indivíduo? Não é assim? Por quê? Por que o senhor salvou? Onde o senhor achou esse camarada, né? Por que trouxe para a igreja? Que nós não sabemos avaliar que a salvação é um bem precioso, dado por Deus, por mecanismos que nós não entendemos. Eu não sei o que Deus viu em mim, por que Deus me escolheu. Eu só sei que eu não valia nada, mas Deus resolveu gostar de mim, né? Então, nessa noite, levante as suas mãos para os céus e diga: Deus, muito obrigado, porque, de fato, eu não sei o quanto eu estava perdido, mas o Senhor resolveu me salvar. E eu quero, nesta noite, fazer uma avaliação correta. Eu achei um grande tesouro. Eu achei uma pérola de grande valor. Eu preciso aprender a viver dia a dia isso, com muita gratidão. Porque senão eu começo a achar que eu sou um membro dessa grande igreja, né? Ovelha de pastor Jessé. E a gente começa a achar, assim, que nós somos muita coisa, que nós somos muito especiais. Mas permita que Deus, todo dia de manhã, diga no seu ouvido: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? E agradeça a Deus: Deus, obrigado que o Senhor gosta de mim. Eu realmente, às vezes, nem eu me gosto, né? Nem eu gosto de mim, mas o Senhor gosta de mim. O Senhor me alcançou, me salvou. Eu quero fazer essa avaliação correta. Segundo lugar, quando nós falamos de salvação, ou de reino de Deus, ou dos céus, isso envolve sacrifício. Qualquer sacrifício vale a pena quando se compreende o valor da salvação, não é? Se eu sei que aquilo é de grande valor, faz sacrifício. Eu faço sacrifício. Observe que Jesus conta duas histórias de dois homens que resolveram sacrificar qualquer coisa
para obter o reino, para obter um pedaço de chão, para obter uma pérola de grande valor. E eles se sacrificam. E eles se doam. E nós precisamos entender isso também. Que salvação envolve sacrifício. A pregação ou a atenção que nós damos à graça de Deus, a compreensão da graça de Deus, não pode tornar a nossa vida ou a nossa experiência com Deus uma experiência de pessoas que não fazem sacrifícios. Porque Deus espera que nós façamos sacrifícios por Ele. Viver para Deus não é fácil. E nós precisamos entender isso. E quando a gente encontra de fato a salvação e a gente compreende o que é a salvação, nós sacrificamos. Vale a pena qualquer sacrifício. É importante entender que preço é diferente de valor. Nem sempre o preço determina o valor da coisa. Pega uma criança, uma menininha, por exemplo, e veja qual é a noção de valor que ela tem. Diferente do preço. Às vezes, aquela boneca sem cabeça tem mais valor para ela do que uma Barbie novinha. Não adianta dizer para ela, não, mas a Barbie custou muito mais caro, né? Mas ela tem um apego com aquela boneca sem cabeça. Por quê? Porque aquela boneca sem cabeça tem um valor para ela, que é diferente do preço. Adultos também fazem isso, não é? Nós guardamos coisas que para nós têm um certo valor. Mas o preço, se você for vender, ninguém nem vai querer comprar. Mas para você tem um valor, não é? Aquele presentinho que ele te deu quando você completou 1 ano de casado. E ele lembrou esse miserável. Não é? E aí você guarda aquilo com carinho, porque isso aqui foi ele que me deu, aquela pulseirinha, né? Sei lá. Tem uma correntinha, um cadeadinho, que é para dizer que eu nunca vou largar de você. Então você guarda aquilo, porque aquilo tem valor. Não importa o preço. Qual é o preço? Sei lá, o preço. O importante é o valor. Então, quando nós entendemos o valor da salvação, paga-se qualquer preço por isso. É o valor. É o valor que a gente dá àquilo que Deus fez, aquilo que eu conquistei. E aí que envolve o sacrifício. A salvação é pela graça e o valor da salvação é incalculável. Por isso que a gente tem uma música que a gente canta, eu nunca saberei o preço. Não é assim? Tem uma música que diz assim. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o preço foi esse, né? Ele se deu lá na cruz. Mas não é essa a questão. A questão é que eu nunca sei direito o que está envolvido ali. Porque a gente pode pegar uma cruz, eu posso me crucificar nessa cruz, eu posso passar tudo por aquilo que ele passou, mas eu nunca vou sentir o que ele sentiu. Porque ele carregava pecados meus, ele era Deus sendo sacrificado ali. Então, eu nunca vou saber. Quanto é que custa isso, né? Quanto custou para ele fazer isso? Paulo tenta dar uma dimensão disso, Filipenses 2, dizendo que ele assume, sendo Deus, não julga como usurpação, o se apegar a isso, né? o se aferrar à ideia de Deus, mas ele se torna servo, se torna figura humana. Deve ter sido muito difícil para ele, mas eu não sei. A gente pode encenar isso, nós podemos até reproduzir, se quiser eu posso até te crucificar, te matar, né? Mas você não vai sentir o que ele sentiu, porque você não é Deus, né? Você é um ser humano comum. Então nós nunca sabemos o preço da salvação, qual é o valor exato disso, eu não sei. Mas a questão é qual é o valor que eu dou a isto. E se eu dou valor a isso, eu faço sacrifícios. Porque isso tem valor para mim. Lucas 9, 23, 24 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Na matemática de Deus, é necessário perder para ganhar. É assim que funciona. Envolve sacrifícios. Eu vejo que muita gente hoje quer a salvação, mas isso não envolve sacrifícios, né? Ela quer estar com Deus, mas sem nenhuma noção do que é o valor disso. Ela quer as benesses da salvação, mas sem pensar no preço disso. Mas entenda que Jesus nunca pregou um evangelho barato. É de graça. É pela graça, mas não é barato. Envolve negação. Envolve sacrifícios. Envolve deixar de fazer coisas. Envolve uma vida totalmente separada para Deus. Não é tão simples assim. Reino dos céus, reino de Deus, salvação, envolve sacrifício. O quanto eu estou disposto a sacrificar. E em terceiro e último lugar, quando a gente fala de salvação, ou reino de Deus, ou reino dos céus, isso envolve escolha. Uma escolha. A aquisição do campo ou da pérola envolveu uma escolha. Entre o que se queria reter e aquilo que desejava se dispor. Entende isso? Se você pensar bem, não faz muito sentido, né? Por que alguém vai vender tudo o que tem para ficar com uma coisa só? Faz sentido. Se você tem 3 casas, e você vende 3 casas para comprar uma casa, por que você faz isso? Porque você está disposto a abrir mão daquelas 3 casas, que você quer, você está escolhendo aquela casa, não é isso? É assim que esse bonitão do teu marido fez, né? Ele escolheu ficar com você, só com você, é uma escolha. Em outras culturas por aí, o homem tem 3, 4, 5 mulheres. Mas ele escolheu ficar com você. Ele deve ter tido umas namoradas antes de você, né? Tudo feia, ninguém bonita como você, não. Tudo aquelas, né? Jebuseia. Mas olha que legal, ele escolheu você. Você. E ele quer ficar com você. Você tem um valor para ele, a esposa dele. E assim também, a esposa para com o marido, não é? Quando a gente fala de reino dos céus, envolve uma escolha. O homem tinha pérolas, ele negociava pérolas. Ele vende tudo para adquirir uma. E por que ele vende tudo para adquirir uma? Porque aquela uma é o que ele quer, é o que ele está escolhendo. Então ele abre mão de outras para ficar com essa. É isso. Salvação é isso. Não é porque eu não tinha possibilidades, eu tinha outras possibilidades, mas eu escolhi ficar com esta. Só. Então, eu tinha alguns costumes que eu abro mão deles, eu tinha alguns vícios que eu não os tenho mais, porque eu escolhi ficar com este padrão de vida, esse padrão de comportamento e ficar com Cristo. É isso. Tem uns hinos antigos que dizem assim, escolha a Cristo. É isso, salvação é isso. A gente escolhe, eu decido escolher. Eu tenho outras possibilidades, mas eu abro mão de tudo por causa disso aqui. É isso. E essas histórias que Jesus está contando, que são histórias simples, mas também nos querem ensinar coisas simples. Salvação é isso, é escolha. É quando você diz, olha, eu não quero isso, nem isso, nem isso. Eu quero isso aqui. Eu vou ficar com isso. Pronto. E você valoriza aquilo, você ama aquilo, você serve aquilo, você se dá por aquilo. Porque é uma escolha. Você escolheu. Eu não sei se você está aqui nessa noite porque você já escolheu e por isso está aqui.
Ou se você está aqui nessa noite porque você precisa escolher. E precisa dizer, olha, não dá para ficar com tudo. Às vezes, para comprar aquele terreno que tanto quer e se escolheu, precisa vender outros, precisa abrir mão de outros. Não é? Assim também é com a vida com Deus, não dá para ficar com tudo. Você tem que escolher o que eu quero. Eu quero isto. É Cristo que eu quero. Então eu vou abrir mão de outras coisas. Eu vou deixar outras coisas. E vou ficar só com isso. Apenas com Cristo. Envolve perdas. Mas perdas que são investimentos. É bonita essa imagem que nós temos na Bíblia, onde Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Saiba-se que na cultura judaica é o contrário da nossa cultura, né? Nossa cultura, o noivo vem e fica esperando a noiva entrar. A cultura judaica é o contrário, né? A noiva entra e fica esperando o noivo entrar. E é essa a imagem. Nós esperamos o noivo entrar. E o noivo entra, e ele entra e é recebido com muita alegria, porque esse noivo escolheu aquela noiva. Aquela noiva escolheu aquele noivo. Né? Nós devemos dar graça a Deus porque Deus nos escolheu. Mas devemos também pensar que nós precisamos fazer a nossa escolha. E escolha envolve coisas que eu tenho que deixar. Ainda que seja com sacrifício. Mas é uma forma também de agradecer. E de dizer, olha, eu estou fazendo uma avaliação correta do que significa a salvação para mim. Lembro que Jesus queria ensinar. A salvação que Deus dá em Cristo é a melhor e mais valiosa coisa do mundo. Eu quero que você saia daqui nesta noite pensando nisso. O que Deus me deu é a melhor. É a mais valiosa coisa do mundo. Como é que você está cuidando disso? Como que você cuida da sua salvação? Ou você é uma pessoa que eu chamo de consumidora da fé? É alguém que vem só para consumir. O que a igreja tem para me oferecer hoje? O que eu posso levar daqui? Mas não é o tipo de pessoa que, por ter sido atingido pela graça, por estar consciente da salvação que tem, é alguém que vem para servir. E pensar, eu não estou aqui só para ser um consumidor, mas eu estou aqui porque eu fui salvo por Cristo. E me uno a outros também salvos por Cristo. Eu quero servir esse Deus. E quero que neste ambiente de adoração e celebração, aprenda alguma coisa, para que durante a semana eu possa influenciar outras vidas. E ajudar essas vidas a avaliar, fazer sacrifícios, fazer escolhas certas. Amém? Que Deus abençoe você. Que você possa, o apelo que eu faço ao seu coração, que você avalie. Se você tem a salvação, é momento de agradecer. É momento de pensar se eu estou reproduzindo a atitude daqueles dois homens que Jesus está contando essas histórias. Se eu não tenho, essa é uma noite de oportunidade para você dizer, puxa vida, é isso que eu quero. É isso que eu quero escolher para mim nesta noite, ainda que envolva sacrifícios. Mas eu quero escolher isso para mim. Eu quero reconhecer que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu escolho a Ele. Esta é a pérola de grande valor. É o tesouro escondido no campo. Vamos orar? Obrigado a Deus pela Tua palavra, sempre viva e eficaz. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça, para que com o auxílio dela possamos aceitar os desafios da Tua palavra. E que assim, ó Deus, saiamos daqui transformados e prontos para glorificar e honrar o Teu nome. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.